Vamos ler bem atentamente cada palavra. Fica atento, abre seu coração, deixa que a palavra salte. Não são palavras que você não conheça, muito pelo contrário. São versículos já bem lidos aqui, ensinados, instruídos pelos nossos ministros. Mas existem sempre nuances novas que o Espírito deseja revelar ao nosso coração, amém? E é importante que a gente esteja atento a isso. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos e guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. E sobre tudo o que se deve guardar, então guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos ler de novo para isso ficar bem claro tudo que o Senhor quer transmitir para cada um de nós nessa noite. Amém? Vamos ler de novo. Diz assim: filho meu, diga, está falando comigo. Atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Eu costumo dizer que se Salomão fosse mineiro, ele reduzisse isso tudo aqui em duas palavras. Preste atenção. Preste atenção, não é? Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem as acha e saúde para todo o seu corpo. E aí, sobre tudo que você deve guardar, então guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, as saídas da vida, aquilo que vai trazer vida para você. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, atenta para aquilo onde você está caminhando, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Instruções precisas. Eu quero ler só mais uma vez, mas agora eu quero ler em uma outra versão, na versão NVT, traz uma linguagem mais objetiva, mais clara, né? Vamos ler na NVI agora. Diz assim, na NVT, na verdade: meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem as minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do seu coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarda o coração, pois ele dirige o rumo da tua vida. Evita toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente e mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e não permita que seus pés sigam o caminho do mal. Amém? Agora é hora da gente orar. Coloca a mão sobre o seu coração, de uma forma gentil, de falar para o Espírito que você deseja ouvir palavras espirituais em seu coração. O próprio Espírito de Deus, como um mestre, ele vai trazer luz, clareza, revelação, e principalmente, sabe, a palavra ela tem que servir como um espelho. À medida que a gente ouve a palavra, ela tem que ser comparada com as nossas atitudes diárias, e caso a gente encontre algum caminho que não esteja correto de acordo com a palavra, a gente muda, a gente se arrepende e muda. Amém? Faz a tua oração, fala com o Senhor que você quer ser tocado pela palavra e pelo Espírito nessa noite. Pai amado, eu quero te render graças em nome de Jesus, mais uma vez pelo rico privilégio de estar aqui, ser o líder espiritual dessa igreja, e principalmente, Pai, também estar aqui na condução dessa mensagem nessa noite, tal qual um semeador que lança sementes sobre terras preparadas. Cada coração aqui foi preparado pela música que veio, pela unção que foi dissipada da música, Senhor, pelas palavras
palavras do pastor Anderson Lager, que toca a igreja, Senhor, o coração pastoral, preparando cada coração para sementes que cairão sobre uma terra lavrada, a qual produzirá uma colheita sem precedente. É isso que nós declaramos. A colheita será sem precedente, Senhor. Nós receberemos com avidez, conferindo cada palavra com as escrituras sagradas, Pai, de uma maneira a recebermos o que é bom, o que é puro. Pai, eu me submeto completamente à unção do Teu Espírito, Pai, ao Espírito de conselho e profecia para trazer respostas a cada oração feita com fé, para ir de encontro a cada coração sedento, Senhor, e que todos nós possamos sair daqui inspirados nessa noite, a vivermos uma vida superior, Senhor, que inspire outros, que sejamos como uma luz que reflete a Tua glória por meio do Evangelho, que a nossa vida, Senhor, reflita de fato a luz ao qual se referiu Jesus, para que o mundo veja as obras que executamos e possam glorificar ao nosso Pai que está no céu. E aqueles que creem dizem amém. Glória a Deus. Que texto glorioso, que texto com instruções tão poderosas. Sabe, irmãos, de fato, todo o livro de Provérbios, o qual é conhecido como o livro da sabedoria, não que apenas o livro de Provérbios contenha sabedoria, muito pelo contrário, mas o sábio Salomão, ele juntou quantas palavras poderosas, ensinos, instruções, e ele começa lá no primeiro capítulo, dizendo qual é o objetivo desse livro, qual é o objetivo das instruções aqui descritas. E ele diz o seguinte: olha, quem lê Provérbios saiba que a finalidade dele é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhe uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é reto e justo e imparcial. Esses provérbios darão juízos aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que as ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, quando nós olhamos para o livro de Provérbios, ainda que ele se encontre na Antiga Aliança, né? Ainda que ele se encontre lá, é importante atentarmos que a próxima palavra, depois que o escritor traz o objetivo, o motivo pelo qual esse livro foi escrito, ele começa dando destino a essas palavras, e ele começa dizendo: filho meu, filho meu. E eu realmente acredito, irmãos, que esse livro não foi escrito para o povo da sua época. Eu não acredito, irmãos, que Salomão escreveu esse livro especificamente para falar para o seu filhinho, seja ele o mais novo ou o mais velho, vai saber. Não, mas eu acredito que ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele traria, irmãos, instruções e inspirações precisas para os filhos de Deus que estivessem sobre a terra. Porém, é importante ressaltar que na época que esse livro foi escrito, não existiam filhos de Deus. Estávamos mortos. Em Adão todos morreram, apenas em Cristo. É por isso que Cristo é chamado de o Filho unigênito de Deus, porque quando ele foi plantado na terra tal qual semente, com o objetivo de produzir uma cultura de filhos, porque é assim que as coisas acontecem. Quando você quer uma cultura de milho, você planta sementes de milho. Quando você quer uma cultura de feijão, você planta sementes de feijão. Quando você quer uma cultura de soja, você planta soja. Mas como queria uma grande família e uma cultura de filhos, Deus plantou o seu único filho na terra, para que essa semente morrendo pudesse gerar muitos filhos. Jesus foi o primeiro a receber das instruções de Provérbios, o Filho unigênito de Deus. Certamente ele teve acesso a essas escrituras, e ao ler cada trecho, cada parágrafo, Jesus se inspirava para viver retamente como ele viveu sobre a terra, longe do pecado. Mas não ficou apenas nele. Após Jesus, todos nós, todos os que nele creram e confessaram publicamente ser ele o Cristo, receberam também poder para se tornar como ele é, filhos de Deus. E então nós temos agora diante de nós um tesouro, irmãos, que podem nos orientar na vida, nas escolhas, para que tenhamos vida e vida bem disciplinada, como disse o escritor aqui. Nem tudo que está aqui está tão claro, simples de se entender, muitas coisas são enigmáticas ainda. Mas a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito de Deus discernem todas as coisas do Espírito.
A gente precisa entender essas coisas, para que a gente venha desfrutar. Infelizmente, quantos dos nossos irmãos vivem sofrendo, e muito aquém de tudo aquilo que poderiam viver, porque não sabem discernir entre a aliança que estão vivendo. Se abraçam com a doutrina da antiga aliança, vivendo segundo os princípios da lei, os padrões judaicos, e querem, assim como os judeus, alcançar uma bênção que seja limitada, tal qual um servo, um escravo que entra vez por outra na casa do patrão, usufrui da sua mesa. Mas o desejo de Deus é que, como filho, nós habitemos a sua presença e desfrutemos continuamente daquilo que já foi colocado como um banquete. Assim como disse Davi, ele coloca uma mesa diante de nós, na frente, na presença dos nossos adversários. Ou seja, enquanto o mundo está em corrupção, nós podemos desfrutar de vida plena. Aleluia. Provérbios traz instruções que podem alinhar a nossa vida, o nosso caráter. Porém, não é só Provérbios que carrega a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Toda a escritura sagrada ela é inspirada por Deus, e ao ler as escrituras eu posso verificar o que de fato eu não estou andando em conformidade com ela. Aleluia. Sabe, quando eu penso nessas verdades aqui, o desejo de Deus de nos mostrar o caminho reto, trazer luz, jogando sempre um holofote sobre a nossa vida para que a gente não ande em trevas. Eu me lembro da passagem que descreve uma história interessante lá em Juízes, capítulo de número 6, que fala a história de um homem chamado Gideão. Resumindo a história, para que a gente ganhe um tempo, a história conta o seguinte: durante 40 anos o povo de Israel viveu de maneira a desfrutar da bênção do Senhor. Debaixo de uma obediência plena da palavra que Deus tinha estabelecido, eles vinham desfrutando. Mas quando eles chegaram em um ápice, eles começaram a achar que tudo que eles tinham era a força do braço, que tudo que eles tinham era consequência do trabalho, da sua inteligência. Isso acontece muitas vezes. E aí começaram a erguer os seus próprios altares. Um deles a Baal. E aí, por causa dessa desobediência, deixando de lado o reconhecimento da honra de que Deus era de fato o provedor daquele povo, eles abriram um espaço e deram legalidade aos seus inimigos. E agora os midianitas subiam e destruíam tudo o que eles possuíam. No meio de toda essa desastrosa situação, existia um homem chamado Gideão, que, pelo que a Bíblia diz, estava cheio de Deus e agindo em favor próprio para livrar aquilo que lhe pertencia. A Bíblia diz que um anjo apareceu para ele, e eu não quero entrar especificamente na vida de Gideão, eu só quero ressaltar um aspecto aqui. O anjo aparece para ele e diz assim: ei, Deus é contigo, homem valente, agora vai nessa tua força e liberta o povo de Israel desse cativeiro, o qual ele vive sofrendo aí, sendo perseguido pelos midianitas. E ele disse assim: Senhor, a gente olha para o passado e vê os nossos pais, como eles desfrutaram da bondade do Senhor, por que a gente vive nessa desgraceira só? Não é curioso como a gente às vezes finge que não sabe o que está errado? Os altares estavam lá, todo mundo sabia que estava todo mundo adorando a outros deuses, falsos deuses, mas na hora que a consequência chega, a gente pergunta: Deus, o que é que está acontecendo? Basta você olhar o que você está fazendo. Qual de nós está enganado pelo resultado que tem sido obtido? Eu sei onde eu poderia estar e por que eu ainda não cheguei lá. Existem sim perseguições, como Jesus sofreu perseguições, Paulo sofreu perseguições, mas existe muita coisa que é consequência das nossas ações. E a gente costuma às vezes fingir que não sabe o que está acontecendo de errado. Bom, basta que você leia as Escrituras Sagradas. Quando você lê as Sagradas Letras inspiradas pelo Espírito de Deus, ela é apta, ela é útil para o ensino, para a correção, para que a gente possa olhar pelas Escrituras Sagradas e olhar para a nossa vida e dizer: está errada a minha vida, porque a Bíblia não pode errar.
Se o meu bicho de estimação é um escorpião que eu guardo no bolso, que me impede de meter a mão para tirar R$1 que seja para dar de oferta, não vem dizer para mim que você não sabe porque tua vida está bagunçada. Porque a Bíblia não vai mudar porque você é avarento. O generoso prospera. O generoso prospera. Aleluia. Então, quando a Bíblia nos mostra isso, ele diz: olha, há quem dê generosamente e se vê aumentar mais e mais, há quem retém mais do que é devido e se aliar por pura perda. Eu estou vendo a perda e não sei porquê. A Bíblia está mostrando porquê. Ela nos corrige quando nós erramos e nos ensina a fazer o que é certo, a palavra de Deus. É isso que Paulo diz. Eu vou ler de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando nós erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Porque Deus usa a sua palavra para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Irmão, se eu pudesse sintetizar tudo que eu falei no culto da virada, de Gênesis a Apocalipse, a forma que Deus utilizou para abençoar o seu povo foi a palavra de Deus. Aleluia! Jesus, quando ele veio, ele durante um tempo dedicou-se ao ensino falando sobre como procede o reino de Deus. Algumas outras religiões têm os seus estilos. Você precisa fazer oferendas se você quiser obter resultados. Teve gente nessa virada do ano botando barquinho na praia. Mas essa é outra religião. É a base de troca. Existem religiões que exigem de você sacrifícios ou autossacrifícios. Se flagelar, se cortar. Mas o Evangelho, irmãos, nem sequer pode ser considerado como religião. E o objetivo ou o meio pelo qual Deus abençoa aqueles que com Ele está em aliança é por meio de plantar a palavra no seu coração e fazer com que ela brote uma grande colheita. Não existe outra maneira. Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. As sementes são lançadas, os corações são como terras, e cada um veja como recebe a palavra em seu coração. Porque a forma como você recebe a palavra é que vai determinar como você vai colher na sua vida. Bom, fica claro então entender que se a palavra é como semente, sou eu que determino a quantidade de colheita que eu quero. Se eu achar que é suficiente uma vez por semana sentar-me para ouvir a palavra, pode ter certeza que a colheita que eu terei será proporcional à quantidade de palavras que eu ouvi. Precisamos entender de todo o nosso coração que se quisermos ter sucesso, irmãos, precisamos reter a palavra. Reter com avidez, reter como quem retém ouro, algo precioso da parte de Deus. Porque é exatamente a palavra que vai fazer com que você desfrute de uma vida plena. Sabe? O salmista disse, ele, quando nos viu em aflição, porque na nossa aflição nós clamamos a Deus, e a resposta que ele deu foi enviando a sua palavra. Ele enviou a sua palavra nos sarou, a sua palavra nos livrou daquilo que era mortal. Irmãos, o que de melhor Deus tinha, Ele enviou para nós. E o melhor de Deus é a sua palavra. Jesus é a palavra. Sabe, queridos, quando Jesus saiu do céu e veio para a terra, se fez homem, a gente disse, está ali a palavra de Deus. Então, não espere que Deus vai fazer algo diferente com você. O que Ele quer de melhor, Ele enviou. E Ele poderia enviar qualquer outra coisa. Deus poderia ter enviado um anjo, um mensageiro, um ser celestial, vai saber o quê? Mas Ele enviou o único Filho para que, morrendo naquela cruz, nós pudéssemos, por meio da fé na Sua palavra, vivermos uma vida plena. Diga, é pela palavra. Agora deixa eu te dizer, a expectativa que você coloca na palavra, o resultado que você vai ter da parte de Deus é proporcional à expectativa que você coloca na palavra.
Quanto mais crédito à palavra você dá, mais poder é dispensado, porque isso gera fé em seu coração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais crédito, quanto mais você ouve, quanto mais você recebe a palavra com avidez, mais poder é dispensado. Então é proporcional. Aleluia. Muitas vezes a gente quer buscar a resposta de maneira mística. Ora por mim para ver se resolve. Sabe, a oração tem o seu lugar, tem o seu papel, e ela é fundamental. Ela é a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. A oração é a forma da gente perceber Deus mais próximo em todo o tempo, mas até o próprio Espírito de Deus que habita dentro de nós, Ele nos conduz em triunfo, porque nos conduz na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus usou a palavra para fazer prosperar todo aquele que entrou em aliança com Ele. O mundo tem outra forma de receber coisas, irmãos. O mundo tem outra forma. O mundo recebe pela quantidade de tempo, de horas trabalhadas, sacrifício, inteligência e tantas outras coisas. Esse é o sistema do mundo. Mas em Deus é o quão você é capaz de crer naquilo que Deus disse. A gente olha para a vida de Abraão, por exemplo. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi muito rico, muito, muito rico. Às vezes a gente tem uma ideia, porque lê as escrituras de uma maneira superficial, e a gente fica imaginando Abraão morando em tendas rasgadas, que pelos buracos da tenda dava para ver o céu com as estrelas. Deixa eu te dizer, ele era um sheik árabe. A Bíblia diz que ele tinha servos e servas. No entanto, em cada visitação que ele recebia da parte do Senhor, ele próprio ia lá lavar os pés. Isso mostra que o dinheiro não corrompeu seu coração. A sua posição nunca tirou dele o que ele tinha de melhor, a humildade para aceitar a palavra de Deus como verdade. Esse homem viveu muito acima de toda expectativa e morreu em ditosa velhice. E a Bíblia nem sequer cita que ele trabalhou. Isso quer dizer que ele não tenha trabalhado? Não, ele trabalhou, pode ter certeza. Mas o foco dele não estava no trabalho, estava no crer na palavra. Você crer na palavra não isenta você de trabalhar. Ao contrário, mas a motivação é outra. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. Meu filho Pedro, que está aqui, ele tem 18 anos. E aí ele conseguiu o primeiro emprego e foi convidado a trabalhar como estagiário no Mater Dei. Uma referência na sua área hospitalar. Ele está fazendo a administração de empresa, foi trabalhar na área financeira de lá. E ele disse, pai, tem uma remuneração. Não há problema aqui de falar em números. Eu vou receber uma ajuda mensal de R$950. Eu disse, filho, é ótimo, você está indo para lá para aprender. Tudo que você puder, você receba, fique atento, faça tudo que lhe pedirem. Tente trabalhar em todas as áreas que forem possível para você aprender tudo que você... Porque quando você sair de lá, você vai ter um bom currículo. E na primeira semana, a gente foi conversando diariamente. Eu dizia, filho, como é que foi hoje? Como é que foi amanhã? Como é que foi depois? E um dia estávamos conversando, eu falei, pai, como é que foi? Ele disse, pai, o povo é muito ruim de serviço. O povo não quer trabalhar. Eu fico passado de ver o povo lá fazendo hora para fazer o que tem que ser feito. E eu falei, sabe por quê, filho? Porque eles estão indo trabalhar 30 dias para ganhar R$1.500. Enquanto você está indo para lá aprender e eles ainda estão te dando 950. A questão é o que é que você está indo fazer no seu trabalho. Deu para entender o que eu quero dizer? Onde é que está a tua motivação? É para ganhar dinheiro ou para servir a Deus? Sabe, a tua expectativa de vida está no que você vai ganhar com a força do teu trabalho ou no que Deus pode produzir através da palavra? Mude a sua perspectiva e você vai mudar os resultados. Para Josué, Deus disse, Josué, não cesse de falar das palavras desse livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Só então você vai fazer os seus caminhos prosperar e você vai ser bem sucedido em tudo quanto fizer. Veja, Deus não botou expectativa no lugar e no que Ele vai fazer, sabe? Às vezes eu converso com pessoas e diz, pastor, eu estou trabalhando com tal coisa, mas isso não vai dar certo, eu não estou vendo resultado. Ei, deixa eu te dizer, o que não está trazendo resultado não é o que você está fazendo, é o porquê que você está fazendo. Se o seu foco estiver na palavra,
Se você realmente colocou toda a sua expectativa nisso, se você tem declarado aquilo que você está crendo, se você tem falado a palavra para que ela se manifeste diante de você, deixa eu te dizer, não importa o que você faça, vai ser bem sucedido. Ao salmista Deus disse: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não anda segundo o sistema do mundo, o padrão universal das coisas. Feliz é o homem que não anda igual a todo mundo que vive lá fora. É assim que eu vejo essa palavra conselho dos ímpios. Ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. De dia, de noite. De dia, de noite. De dia, de noite. Ele não é uma vez no domingo. E aí a Bíblia diz que ele vai ser comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, do lado do rio. Sabe o que acontece com a árvore que é plantada do lado do rio? Ela não depende do clima. Ela depende do rio. Lá fora pode estar tudo seco. E ela está tirando a água do rio. Suas folhas continuam verdes enquanto todo o mato ao redor está secando. E ela continua verde. Ninguém tem fruto, ela continua dando fruto. Sabe, uma árvore frondosa, ela tem objetivos. Ela serve para alimento, diga alimento. Uma árvore frondosa, irmãos, ela serve para refúgio, segurança. Ela serve para dar descanso. É assim que você vai ser quando você se agarrar à palavra. Sabe, porque Deus não está dando para você ser o bibelô de Deus, a alta exposição de Deus. Diz: olha o meu filhinho rico aqui com os carros. Não, 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 não. Riqueza sem propósito, sem generosidade é pecado. O desejo de Deus é que você seja uma árvore frondosa, mas como essa árvore frondosa, você produza generosidade, alimente outros, para que você seja refúgio para muitos, para que você dê descanso a alguns. Esse é o objetivo de Deus. Em Provérbios ainda, capítulo 3, verso 13, ele diz: feliz é a pessoa que encontra a sabedoria e aquela que adquire o entendimento. Aleluia. No entanto, nós precisamos nos posicionar e nos apegar com mais firmeza às verdades que temos ouvido, para que delas nós jamais nos desviemos. Como disse Hebreus capítulo 2, verso 1, precisamos nos posicionar firmemente sobre a palavra de Deus, nos apegar a ela como sendo fonte de vida eterna. Amém, irmãos? Sabe, quando você nasce de novo e você se agarra à palavra de Deus, à medida que você vai ouvindo a mensagem, você vai se tornando uma pessoa melhor. Isso já é natural, já tem acontecido na tua vida. Isso já acontece naturalmente, desde o dia que você nasceu de novo, desde o dia que você veio para cá. Talvez você não tenha percebido a diferença da semana passada para essa, mas faz uma comparação a 1 ano atrás, 2 anos atrás, você vai perceber que você de fato tem prosperado, tem melhorado em todas as áreas da tua vida. Isso é natural. Mas o que Deus quer fazer no ano 2022 é acelerar esse processo, é botar você para correr 4 anos em 1. Sabe, eu falava sobre esses 4 anos em 1. Aleluia. E você não precisa ficar esperando até o final do ano para ver se foi 4 vezes melhor. Deixa eu te dizer uma coisa, reduz o tempo. Aleluia. 4 anos em 1 significa que a cada 4 meses você correu 1 ano. E significa que o que você ia produzir daqui até abril, você vai produzir até o final de janeiro. Ah, pastor, porque o senhor não sabe. Eu aceitei Jesus e a coisa foi pior. Desandou. Ficou estreito. É possível que aconteça. Sabe por quê? Porque às vezes é necessário desconstruir o que foi criado pelo mundo para depois construir o que é criado por Deus. Deus não mistura a sua edificação sobre um fundamento que não é Cristo. Deixa eu te explicar melhor isso. Em 2008, eu era empresário, junto com meu irmão, e tínhamos lojas em shopping. E o Senhor falou comigo: largue tudo e vá para o ministério. Quando o Senhor fala isso, o Senhor não mostra, largue tudo, vá para o ministério, você vai sofrer, passar nesse... Não fica nada, é só largue tudo e vá para o ministério.
Senhor, como é que vai ser? Não, vá e confie e vai dar certo. Aí você sai. Nós tínhamos 2 carros, o meu e o da Cátia. Eu tinha cartão de crédito, conta no banco. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha uma conta em um banco específico, os caras me deram 50, naquela época, 2008, 50 mil de crédito num cartão. Eu digo, o povo é doido, porque se eu fosse picareta, eu ia torrar todinho. É verdade. E aí venho eu, irmãos, e aí você tem expectativas positivas sobre isso, vai melhorar. Mas sabe o que aconteceu? Começou a ficar pesado. A gente já não conseguia pagar os 2 carros mais, a gente teve que abrir mão de um dos carros, demos o carro para o ministério para não ficar com a despesa. Não foi porque a gente era super generoso, não. É melhor ser honesto. Não é? Cartão de crédito a gente cancelou. As contas começaram a ficar apertadas. E se eu não tivesse convicção na voz que eu tinha ouvido, na palavra do que Deus falou ao meu coração, eu tinha desistido e disse, não, isso não é Deus não. No entanto, tudo que eu tinha construído até ali foi com o meu esforço. E era necessário que isso tudo se desfizesse para Deus começar a construir pela fé. Deixa eu dar outro exemplo para você. Nós alugamos esse prédio há 3 anos atrás, aproximadamente. E aí, fizemos por etapa as reformas aqui. Fizemos a reforma desse auditório primeiro, ficou lindo, amém? Sim ou não? Sua igreja é linda? Você ama a sua igreja? Ficou maravilhosa. Depois nós vamos fazer o Verbo Café. Projeto lindo. Meu xodó, amo o Verbo Café. Fiz do jeito que eu queria. Fiz um projeto lindo, maravilhoso. Dediquei tempo. Fizemos a reforma do Verbo Café. Fiz cozinha, fiz tudo. Ficou lindo, irmão. Estava tudo lindo lá. Fomos usando. Aí quando foi o ano passado, nós decidimos fazer a igreja de criança, que fica sobre o Verbo Café. E aí era necessário fazer uma laje. O Verbo Café é coberto por uma laje, a gente precisava fazer uma outra laje para complementar o Verbo Café. Fizemos a outra laje. Quando a gente foi emendar uma laje na outra, que a gente descobriu a parte de cá, a laje era fake. Não existia laje, existia uma mentira por baixo pintada. Agora veja, estava bonito, não estava? Mas não estava perfeito e nem seguro. Aí o que a gente teve que fazer? Teve que desfazer tudo que a gente tinha feito, para poder fazer a coisa segura. Sabe, muitas vezes você chega aqui até bonito, mas é fake. E Deus às vezes vai ter que tirar, para ficar feio primeiro, para depois Ele fazer seguro. Aleluia. Você está comigo? Então, nós precisamos nos posicionar mais firmemente. Crendo, irmãos. A primeira coisa que você precisa crer, a primeira coisa que você precisa crer para ter uma vida bem-sucedida é que Deus está do seu lado. Que Deus deseja o seu sucesso. Sabe, eu não sei como é que tem gente que acredita que Deus está contra ele. Não é que ele disse, declarando, Deus está contra mim, ele diz assim, Senhor, o que é que eu fiz? Como se a culpa fosse de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo, de uma maneira brilhante, quando ele vem fazendo a exposição no texto de Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, exaltando como todas as coisas cooperam para o nosso bem, ou o bem daqueles que amam a Deus, como Deus está trabalhando em nós para o nosso bem, é isso que ele está dizendo ali. E ele chega à seguinte conclusão no versículo 31, diante de todas essas coisas, o que a gente pode dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, Deus é por mim. Diga, Deus é por mim. Irmão, Deus não está contra você. Se Deus não fosse a favor da tua prosperidade, esquece, porque você não vai prosperar. Você só vai prosperar, você só vai ser bem-sucedido, porque Deus está trabalhando a teu favor. Aleluia. Ele tem interesse nisso. E aí, dentro dessas perspectivas, eu quero deixar para você 5 princípios para um ano de 2022 bem-sucedido. Um ano de 2022 cheio de prosperidade e vitórias na tua vida. Amém? Por meio da visão que já foi estabelecida, firmados na palavra. Amém? Lá em Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 20, nós lemos aqui. O sábio diz, meu filho,
preste atenção ao que eu digo, ouça bem as minhas palavras. Primeiro princípio, escreve aí. Primeiro princípio: não perca nenhuma oportunidade de ouvir a palavra. Esse é o primeiro princípio. Não perca nenhuma oportunidade de ouvir a palavra. Por quê? Porque é por meio da palavra que você prospera. Veja, se a palavra é uma semente, irmãos, cada oportunidade que você tem de ouvir a palavra é uma oportunidade de você receber mais sementes. Não adianta você ficar em casa dizendo, estou crendo, estou orando, minha colheita vai ser grande, se você está plantando bem pouquinho. Você escolhe o quanto planta. A colheita é proporcional. Você não vai colher acima daquilo que você ouviu. Não vai. A quantidade de poder dispensada por Deus para a tua vida é proporcional à quantidade de palavras que você tem deixado entrar em seu coração. Porque o poder de Deus é uma resposta da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Se você ouvir pouco, a sua fé é pequena. Aleluia. Sabe, se alguém chega para mim e diz assim, olha Marcelo, eu vou te dar 1 quilo de sementes tal, mas eu tenho uma expectativa de fazer uma colheita que só com 10 quilos de semente, de fato, é possível colher, irmãos? Eu não vou ficar me lamentando, chorando, orando para ver se multiplica a semente, não. Eu vou correr atrás de onde tem semente e vou comprar mais. Quando eu morava lá na minha terra, na minha cidade linda, Jacobina. Meu Deus, vem em mim, Jacobina. Terça-feira está chegando. Me acompanhe nas redes sociais, eu vou te mostrar a linda Jacobina. Eita Jesus, tem gente fazendo caravana para Jacobina aí. Hoje eu cheguei e o pessoal disse, para Jacobina. Diga, você é embaixador de Jacobina. Eu morava em Jacobina. Durante a minha infância, a gente sofreu muito com falta d'água, muita falta d'água. E aí não tinha outro jeito, tinha que fazer o quê? Carregar onde tinha. Às vezes faltava água na cidade inteira, irmãos. E aí só com carros, pipas, é que a cidade era abastecida. O exército mesmo fazia isso, tinha os caminhões do exército. Então chegava a notícia na nossa casa, olha, acabou de chegar um caminhão na rua tal. O que a gente fazia? Pegava as latas e saía correndo para lá. Vamos lá, e entrava, chegava lá, tinha uma fila absurda, meu. Mas a gente corria, às vezes, olha, quarteirões e quarteirões para tentar chegar onde tinha água, porque a gente entendia que precisava da água. Sabe, a gente não corria para lá por causa de oba-oba, porque a gente sabia da necessidade, sem água a gente morre. Às vezes não dava tempo nem de abastecer, porque acabava e dizia, olha, está vindo outro caminhão para outra rua, e a gente pegava as latas de novo e ia para outra rua. No dia que você entender que você precisa da palavra para viver, você vai ouvir dizer, tem um culto hoje, você vai pegar as suas latas e sair correndo. Por quê? Porque tem alguém lançando sementes. E você deseja uma grande colheita. Não perca nenhuma oportunidade de ouvir a palavra. Tiago capítulo 1, verso 19, na nova aliança, ele diz assim, entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irá. A palavra estejam prontos, ali estejam atentos para ouvir, estejam dispostos, desejosos de ouvir. Sabe, a gente tem o advento da internet, você pode ouvir de casa, eu sei, eu entendo. Irmãos, mas existe uma unção coletiva? Existe um mover do Espírito quando a igreja está junta? Aleluia. Segundo princípio, faça um memorial das verdades ouvidas. Sabe, irmãos, muitos têm ouvido aqui essa palavra e sai daqui até animado, mas quando chega lá fora, porque não anotam, porque não escrevem, porque não ficam relembrando o que ouviu, deixa que o diabo tire essa palavra da sua mente. Você precisa fazer memorial da palavra. Cola, irmãos, faz versículo, bota na carteira, bota na geladeira, bota, eu sei lá de que maneira, pega esse texto aqui, cola lá na tua casa para tu ficar lembrando e olhando para ele todo dia. Isso é necessário, irmãos.
Não importa se isso vai te ajudar. Deixa eu te dizer, Jesus criou a ceia para a gente se lembrar do sacrifício, então cria também uma alternativa para você lembrar da palavra que você está ouvindo. Faça um memorial das verdades ouvidas. Provérbios capítulo 4, verso 21 e 22 diz: não as perca a palavra de vista, mantenha-as no fundo do seu coração. Por quê? Porque elas dão vida a quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Sabe, não deixa para correr atrás da palavra quando você estiver doente. É muito mais difícil para você crer. Se encha da palavra enquanto você pode. Faça um memorial da palavra. Sabe, de maneira metafórica, na antiga aliança, a Bíblia instrui, Moisés instruindo, diz: olha, se for o caso, anota na testa, bota na mão, que aí eu quero ver tu esquecer, ó. Se for necessário, vamos fazer isso. Não importa, desde que a gente não se esqueça daquelas sementes que foram plantadas. João disse em João 17, Jesus falando: consagra os filhos na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente precisa fazer isso porque a palavra de Deus é a verdade, irmão. A gente grava tanta coisa. A gente grava tanta coisa inútil. A gente grava piada, a gente grava, sabe, jargões, música. O que eu vi de crente nesses dias uivando por aí. Eu sei que você completou a frase aí no seu coração. Eu sei. Né? Isso é do cão. É do diabo. É do cafinfoso. Do pé redondo, do fedorento. Do chifrudo, rabudo. Mas a palavra de Deus a gente às vezes esquece. Às vezes é mais fácil a gente acreditar ou aprender o que o mundo fala. Terceiro princípio: proteja a palavra dentro do seu coração. Como? Fuja das más influências. Fuja das más influências. Primeiro princípio: não perca nenhuma oportunidade de receber a palavra. Receba a palavra, 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 receba a palavra. Segundo princípio: faça um memorial. Fale a palavra, pense na palavra, declare a palavra, declare a palavra, declare a palavra. Terceiro, proteja, para que essa palavra não seja contaminada. Fuja das más influências. Tem gente que só sabe, irmãos, trazer coisa negativa para a sua vida. Pessoas que vivem falando mal de outros. Mas é meu amigo, sabe, pastor? Não é seu amigo não, é amigo do diabo. Deixa eu dizer, cristão que fala mal de outro não é amigo de ninguém não, irmão. Se ele fala mal de outra pessoa perto de você, vai falar mal de você perto de outro. A gente precisa ser radical com essas coisas. A gente não pode dar brecha para isso não, irmãos. Você precisa se purificar no ano de 2022. Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Deus quer abrir as portas, irmãos, da prosperidade para essa igreja. Mas Deus não vai fazer isso para quem está contaminado, não. Deus quer nos levantar como um farol. Deus quer nos colocar em lugares altos. Deus busca corações que sejam sinceros. Sabe, a Bíblia conta algumas histórias interessantes da primeira igreja, da igreja primitiva. Uma delas, a Bíblia narra que os apóstolos estavam ministrando batismo no Espírito Santo. Aí um homem chamado Elimas, era mago, viu aquela cena, chegou para um dos apóstolos e disse: ei, quanto é que custa para a gente pegar esse negócio aí? Quanto é que custa? Sabe, eu tenho certeza que ele não ofereceu para quem estava fazendo, foi para quem estava perto. Deu para entender? Se não fosse um homem de Deus, tivesse dito: isso aí com certeza deve ser influência, ó. Só está nessa posição quem tem. Mas graças a Deus tinha um homem de Deus que disse: ô filho do demônio, filho do cabrunco, filho de toda coisa ruim, filho do que não presta, filho do demônio, filho da peste, endemoniado, fique cego! E o bicho ficou cego. Ele era influente, conhecido.
Já pensou se ele tivesse só uma risadinha, para não ficar longe, para não ficar ruim a história? A gente não pode fazer isso não. A gente não pode negociar a princípio não, irmão, só para pertencer a um grupo não. O grupo que eu quero pertencer é o grupo que vai subir com o Salvador no dia que ele voltar. A esse grupo eu quero pertencer. Grupo que se... Olha. Fuja das más influências. Fala para o seu irmão, fuja das más influências. Provérbios capítulo 4, verso 23 e 24. Acima de todas as coisas guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Assim como a palavra ela vai ser depositada no seu coração, o lixo também. Evite toda conversa maldosa, a Bíblia diz. Primeiro ele diz, olha, acima de todas as coisas guarde o seu coração, proteja o seu coração, pois ele dirige os rumos da sua vida. Como eu faço isso? Evite toda conversa maldosa e afaste-se das palavras perversas. Percebeu maldade, sai de perto. Aleluia. A gente percebe, irmãos, maldade fede. 2 Timóteo capítulo 1, verso 14. Paulo disse, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. É uma responsabilidade nossa guardar a palavra. É uma responsabilidade nossa guardar e proteger o nosso coração. Proteja a palavra dentro do seu coração, fuja das más influências. Quarto princípio, seja uma pessoa otimista. Olhe firmemente para a palavra. Deixa eu te dizer, o que nós cremos é o Evangelho. A tradução da palavra Evangelho já é boa notícia. Não tem negativismo. Não tem, irmãos. Fatalismo. Não tem. Evangelho é boa notícia. Com isso quer dizer que a gente não vai enfrentar adversidades? Irmãos, vai, mas nós temos a fé que pode fazer com que todas as coisas sejam vencidas por ela. Em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Paulo disse, combatei o bom combate da fé. Agora, seja uma pessoa otimista. Seja uma pessoa que não vive daquilo que foi o seu passado. Tem gente que o tempo todo, irmãos, tudo que quer fazer é contar o que ele sofreu no passado. Esquece o passado, olha para o futuro. Não dá para resolver mais o passado não. O passado ficou para trás. Aleluia. Fala para o seu irmão, o passado ficou para trás. Olhe firmemente para a palavra. Provérbios 4, 25. Olhe sempre para frente, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Aleluia. Sabe, se tem uma coisa que deve estar sempre pulsando no seu coração, é a vinda de Jesus. Sabe, eu não sei como é que tem crente que tem medo da vinda de Jesus. Não, Senhor, não volta agora não, porque eu ainda não casei. Deixa eu te dizer a coisa, não tem nada que você possa fazer no casamento que seja melhor do que ir para o céu. Vai por mim. Sexo é bom demais, irmão, mas ir para o céu é melhor. Você está comigo? Filipenses capítulo 3, verso 13. O apóstolo Paulo diz assim: não, irmãos, não, eu não alcancei. Ele está falando sobre a perfeição. Ele diz, não que eu acha que eu já sou perfeito, o fato de eu estar cobrando de você não quer dizer que eu já esteja em perfeição. Não, irmãos. Eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim. Eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus criou e nos chamou em Cristo Jesus. Existe um prêmio, irmãos, a ser conquistado. Quando nós chegarmos no céu, você vai ver, você vai ser coroado de honra por Jesus. Tantos galardões, servo bom e fiel. Ele vai dizer para você, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Você tem que ser otimista, olhar para frente. Esquece o passado, Deus não está nem aí para o que você fez no ano passado, Ele está interessado no que você vai fazer esse ano. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, Deus está trabalhando a teu favor. Esquece o que passou, não tem como mudar, ué. Quinto e último princípio: diga não a tudo que contradiz a palavra. Não negocie os princípios.
Diga não a tudo que contradiz a palavra. Seja um praticante da verdade. Irmãos, desde o princípio das eras, o diabo trabalha com isso, em contradizer o que Deus disse. Deus abençoa a raça humana por meio da palavra. Adão foi assim. Deus falava, Adão obedecia e desfrutava. Um belo dia ele disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veio o diabo e disse, se comer não morre não, é mentira de Deus. Contradizendo aquilo que Deus tinha dito. Foi exatamente por ir e praticar aquilo que contradiz a palavra de Deus que nós entramos na roubada que nós entramos. Eu pergunto, você vai continuar nisso? Você vai continuar nisso? Se a palavra de Deus diz ame, ame. Se a palavra de Deus diz seja generoso, seja generoso. Se a palavra de Deus diz perdoe, perdoe. Se a palavra de Deus diz promova, promova. Se a palavra de Deus diz se afaste, se afaste. Nunca contradiga. Diga não a tudo que contradiz a palavra de Deus. Seja um praticante da palavra. Provérbios capítulo 4, verso 26 e 27. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. O caminho reto é a palavra. O caminho reto é a palavra. Permaneça numa estrada segura. Se você estiver andando segundo a palavra, você está seguro. Seguro, irmão. Não tem negociata com a palavra, não. Um desvio só que você der na palavra, você está no meio do mato. Sabe? Nós estamos num caminho. Essa é a nossa vida. Todo caminho, irmãos, tem duas valas. A vala da direita, a vala da esquerda. A igreja, infelizmente, por não ser uma boa condutora, a hora está caindo numa vala. Aí vai lá para outra, aí cai na outra. Os extremos, todo extremo é perigoso, irmão. Todo extremo é perigoso. Fique com o que a Bíblia diz. Fique com aquilo que está no meio. Fique com aquilo que é reto. Fique com aquilo que é justo. Você acha que os exageros só é a falta da prática da palavra. Tem gente que quer praticar mais do que o que a palavra diz. E é erro do mesmo jeito. Alguns dizem, não, esse negócio de dízimo, eu já faço a minha parte, eu dou cestas básicas. Bom, o dízimo é do Senhor. Se você está controlando o dinheiro do Senhor, então o dinheiro não é dele, é seu. Né? Eu não me lembro quem foi dos nossos ministros que pregou tão sabiamente um dia, que disse que quando tem gente que... Deixa eu voltar aqui. Teve alguém que pregou certa vez, um dos nossos ministros, e ele disse o seguinte, que a gente quando vai trazer a nossa semente, a nossa oferta, o nosso dízimo, a gente tem que fazer morrer dentro de nós a semente para que ela possa prosperar. Tem gente que faz um velório, um parto. Se ele pudesse, ele amarrava um cordão e puxava de novo. Eu acho que deveria falar o que é feito com o nosso dízimo. Nosso de quem? Porque no dia que você colocou ali, já não é seu mais. Como é que eu... Irmão, você acha que é justo eu dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro? Então não diga o que Deus tem que fazer com o dele. Sim ou não? É reto, irmãos. É para dar o dízimo, eu vou dar meu dízimo e acabou. Se a Bíblia diz, ponto final. Ah, mas eu não dou porque o dízimo é da antiga aliança. Provérbios também é e tu gosta. Eu não dou o dízimo porque é da lei. Ei, Abraão nem estava debaixo da lei e era dizimista. Não, eu não dou porque todo pastor é ladrão. Bom, a Bíblia diz que quem não dá também é, então somos parceiros de ministério. Não, sabe por que não dá? Porque é fraco. O dinheiro ainda está controlando ele. Então existe uma guerra dentro dele, em saber quem está dominando quem. Você precisa vencer essa batalha e dominar aquilo que está nas suas mãos. O dinheiro é um servo para você, um escravo, e não o seu senhor. Agora, pense que é só esse o problema? Tem gente que quer ser super crente. Pastor, já estou em outro nível, meu dízimo é dobrado, eu dou o vízimo. Como se ele desse uma quantidade maior, fosse torná-lo um crente melhor. Deixa eu dizer, o que te torna ser um crente melhor é a tua fidelidade e não o teu exagero. Não é pela quantidade, é pela fidelidade. Não é o dinheiro, é o que você crê, é a tua atitude de fé. Então a gente precisa fazer o quê? Ter equilíbrio, estabelecer um caminho reto para os nossos pés, não se desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda, e nem permitir que os nossos pés caminhem no mal.
É ser um praticante da palavra, só isso. Amém. Tiago capítulo 1, verso 22 diz: não se limite, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Olha, você já veio, já está aqui, já ouviu. O que você vai fazer com o que você ouviu? Tem que praticar, irmão. Tem que praticar. Senão você está enganando. Você não tem que vir para a igreja, para o culto, só para dar uma satisfação, para que as pessoas vejam que você... Não. Se é para isso, é melhor nem vir. Está enganando a você mesmo. Você vem para cá porque você é um semeador. Você tem seu coração aberto para que as sementes caiam no seu coração. Você está com expectativa de uma grande colheita em Deus. Você quer as sementes da palavra no seu coração. É por isso, porque você tem expectativa em Deus. Porque você sabe que Deus em uma palavra pode mudar a tua vida para sempre. Porque você sabe que um mover do Espírito pode trazer o que você não ganhou na vida inteira.